Olá, amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Fiagro, a AZQ11 da AZQuest. No momento, o valor da cota dele é R$ 9,18. Nas últimas 50, bateu uma mínima de R$ 9,18. Ou seja, ele está na mínima dele. Nas últimas 52 semanas, ele bateu uma máxima de R$ 9,90. Lembrando, pessoal, que esse fundo é muito recente. Ele não completou nenhum ano na bolsa. Na realidade, ele só vai completar um ano na bolsa em dezembro. E ele só começou a aparecer aqui, pelo menos no site do Status Invest, a partir do mês de fevereiro. Mas ele já começou a distribuir dividendos a partir do mês de janeiro. Então é até estranho. Era para ter negociação dele na bolsa já pelo menos no início de janeiro. Não sei por que aqui aparece só a partir de fevereiro. Mas ele já distribuiu, como eu falei, no mês de janeiro. E por isso até, como ele não tem nenhum ano na bolsa, ele está apenas com 12,64 de yield, o que é um dividend yield baixíssimo para Fiagro. Tanto que ele está, em comparação com os pares dele, lá no site do Investidor 10, na primeira posição de pior dividend yield. Exatamente porque ele não tem nem 12 meses de distribuição na bolsa. Eu creio que depois que completar um ano, ele vai subir, em média, se fosse hoje, uns 3,5%. Ou seja, ele estaria na faixa de uns 16% de yield. Se fosse colocar a valores de hoje, considerando uma distribuição daqui a 3 meses, considerando a média que ele está atualmente. Só que a tendência é que diminua por causa da questão da queda da Selic, que ele é mais um daqueles fundos que é praticamente atrelado 100% ao CDI, como quase todos os Fiagros, diga-se de passagem. A gente vê que a máxima dele foi batida mais de uma vez, ó. Aqui em fevereiro, no dia 10 ele bateu 9,90, depois no dia 14, 9,90 de novo, depois no dia 23 de fevereiro, 9,90 de novo. Ou seja, no mesmo mês, no mês de fevereiro, ele conseguiu bater 3 vezes essa máxima dele. Depois ele começou a cair e já ficou nessa faixa de 9,60, 9,70, depois caiu mais ainda, ó, 9,40, 9,30, voltou a subir, ficou praticamente do final de abril até final de junho lateralizando, nessa faixa aqui de 9,70, 9,60, 9,50, depois caiu bem muito, chegou a bater aqui 9,22, depois subiu bem muito para 9,60, caiu bem muito, ó, 9,18, ou seja, ele tá na mínima dele agora, mas ele já bateu 9,18 mais de uma vez, ó, 9,18, 9,18, ou seja, 2 vezes em agosto ele bateu 9,18. E agora, de novo, ele está 9,18. Ou seja, ele está no mesmo valor mínimo de 2 meses atrás, mas ele já tinha batido 9,18. A gente vê que o valor patrimonial da cota dele é R$ 9,46, ou seja, ele está com o P sobre VP atualmente de 0,97, indicando 3% de desconto. Lembrando, meus amigos, que isso pode indicar um bom momento de compra, porque ele está descontado. Mas que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum fundo imobiliário, Fiagro ou ação, inclusive aqui do AZQ. Você vai pegar esses números, essas informações que eu estou passando, estudar melhor e aí sim você decide se coloca ou não ele na sua carteira. E o valor patrimonial do fundo, no momento, é 227 milhões, o que coloca a AZQ, para mim, na categoria de fundo pequeno ainda. Abaixo de 400 milhões eu considero fundo pequeno aqui, no caso, Fiagro de porte pequeno. Ele tem uma quantidade de cotistas interessante para um fundo tão recente como ele, que não completou nenhum ano na bolsa, 19.500. Ele tem um dividendo nos últimos, vamos dizer, 10 meses, de quase 13 centavos. A liquidez diária dele é relativamente baixa, 746 mil. Abaixo de 1 milhão eu não considero uma liquidez muito interessante, ou seja, não é tão fácil comprar e vender cotas desse fundo. Ele tem um dividendo distribuído nos últimos 3 meses, incluindo agora esse mês de outubro, porque esse aqui é o dividendo que foi anunciado em setembro e pago agora em outubro. Nos últimos 3 meses ele está pagando exatamente o mesmo valor, 12 centavos, o que dá um yield mensal nesse mês agora de 1,27, que é um dividend yield muito bom, considerando que a maioria dos Fiagros está caindo o valor do dividendo distribuído. E aí você me pergunta, como esse fundo conseguiu manter enquanto a maioria está caindo? A gente vai ver isso daqui a pouquinho lá no relatório dele, que foi esse milagre que fez ele manter esse dividendo distribuído. Era já para ter caído para 11 centavos, 10, e ele conseguiu manter esses 12. Vamos ver isso daqui a pouquinho no relatório dele. A gente vê que só tem distribuição a partir de janeiro, como eu falei, ele foi lançado em dezembro na bolsa, então ele basicamente ainda falta completar esses 3 meses aqui para fechar. Falta distribuir em outubro, em novembro e em dezembro para fechar o ano, e a gente tem um dividendo anualizado, digamos, dele dos últimos 12 meses. Ele começou distribuindo 15 centavos, ó, depois caiu para 13, depois subiu para 15, depois caiu para 14, depois caiu para 13, depois caiu para 10. Você vê que aqui era muito irregular. Descia, subia, descia, descia, descia. Aí, ó, 3 meses estável. Começou a falar nos últimos relatórios, principalmente nesses últimos que eu fiz,
vídeos que ele ia fazer uma tentativa de normalizar essa distribuição de dividendos. É exatamente o que ele está fazendo, né? Deixar um valor constante. E é o que ele prometeu, ele está fazendo. Nesse relatório ele não fala mais disso, mas nos relatórios anteriores, quem viu meus vídeos anteriores vai ver que ele falou isso em um dos relatórios. Eu não sei se foi no relatório do mês de julho ou foi de agosto. A gente vai fazer a leitura do relatório de setembro, que se refere aos pagamentos feitos agora no mês de outubro, que foi lançado recentemente, semana passada. Mais precisamente no dia 26 foi lançado o relatório do mês de setembro, que se refere aos pagamentos feitos em outubro, ou seja, 5 dias atrás. Então estamos aqui no relatório do mês de setembro, como eu mostrei para vocês, como eu falei para vocês. Não vamos fazer a leitura dessa primeira página, porque eu venho fazendo nos últimos 2 relatórios, e isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, não tem novidade nenhuma. Eu já coloquei aqui em cima um cardzinho do último vídeo, se você quiser ver a progressão do fundo, como é que ele estava no passado, no mês anterior, e como é que ele está agora, você acessa esse videozinho, assiste aí para ficar sabendo, ficar vendo toda a progressão do fundo. O mais interessante desse relatório, para mim, é essa parte do comentário do gestor. Então vamos lá. Nesse mês abordamos alguns números da nossa estratégia de originação direta e através de parceiros, bem como os principais desafios do acesso das empresas na cadeia do mercado de capitais. Com pouco mais de um ano de desenvolvimento da estratégia, 15 meses, podemos apresentar uma visão agregada dos setores e empresas que avaliamos. Tivemos acesso a 411 oportunidades de negócio, que ele fala, né? Que se aproximam da nossa estratégia de investimento. 195 negócios ou deals não foram aprovados no nosso modelo de crédito. 10 deles não evoluíram por ter um retorno abaixo do valor justo e 123 entraram em stand-by, seja por decisão da empresa ou seja por decisão nossa. E eles aprovaram 32 negócios, 32 deals. Outra coisa interessante mostrar é isso aqui. Em setembro tivemos as seguintes movimentações. Alocação no FDIC AgroConnection. A gente vai ver alguns detalhes daqui a pouquinho, fundo de recebíveis, ele vai falar sobre esse FDIC e também no CRA Tropical, que ele vai falar também sobre o que se trata, e mais um FDIC Baviera. Você vai ver que exatamente ele é um fiagro diferente. Eu poderia categorizar ele como um fiagro híbrido, mais ou menos como tem fundo imobiliário híbrido, ele para mim seria praticamente um fiagro híbrido. Por quê? Porque ele investe não apenas em CRAs, ele investe em CRAs, vocês estão vendo em FDIC, e ele investe pesado. Tem alguns outros. Por exemplo, nesse domingo agora, lancei um vídeo sobre o XPCA e ele, por exemplo, tem 2 FDICs na carteira. 2. Já aqui tem vários FDICs. Lá o percentual de FDIC é bem baixo e aqui é bem alto o percentual de FDIC. Fora isso, ele ainda comprou agora para colocar na carteira o FGAA, ou seja, agora ele também está investindo em outros fiagros, ou seja, ele tem fiagros, tem FDIC na carteira e fora isso tem CRAs, então ele não está, como a maioria dos fiagros, investindo basicamente só em CRAs. Ele fala também que a AZQuest teve a amortização de CRAs da estratégia da cadeia de insumos, gerando uma posição de caixa de 6% do patrimônio líquido, ou seja, teve alguns CRAs pagando amortização e isso ficou no caixa. Tivemos a alocação tática de um fiagro listado, exatamente o FGA, como eu falei para vocês. E atualmente o fundo conta com 34 ativos, representando o risco em 19 estratégias diferentes. Aqui a gente vê os resultados do fundo e a gente vê que ele pagou 12 centavos, como eu já tinha falado para vocês, mostrado para vocês lá no Status Invest. No final do mês a cota estava R$ 9,40, você viu que caiu para 9,18 e naquela época representou um yield de 1,28, se fosse atualmente seria mais, já que o valor da cota diminuiu. Compramos 829 mil do FDIC AgroConnection, que eu falei para vocês, comentei faz pouco tempo, mais 3 milhões do FDIC Baviera e mais 5 milhões no follow-on, na nova captação do FGA, ou seja, eles compraram FGA 15, perfazendo no total 8,8 milhões em novas alocações. Além do mais, eles tiveram aquela amortização de CRAs na carteira, como eu já mostrei também para vocês. Vindo aqui para a DRE do fundo, a gente vê de março até agosto. Você olha, 4.362.000. Isso aqui é receita, essa linha. Aqui embaixo vem quais são as receitas parciais, digamos assim. E aqui é a receita total, a soma de tudo. Então você vê aqui, ó, 4.362.000, 3.424, 364, 3.993, 338, 343 e 2.400. Olha que queda. Você sente o impacto aqui. Aqui já tinha sido ruim em agosto. Aqui também em julho tinha sido ruim. Mas aqui foi cerca de 700 mil abaixo desses 2 meses. Muito ruim esse resultado aqui do mês de setembro.
a gente vê que caiu tudo, né? Caiu as receitas do juros das CRAs, caiu também as receitas de FDIC, só melhorou aqui, mas isso aqui é uma coisa que não acontece todo mês, que é venda de algum tipo de ativo e teve um ganho de capital. E aqui a questão da rentabilidade do valor que ele tem em caixa, que também é uma coisa que varia dependendo da quantidade de dinheiro que ele tem em caixa. Mas no final, o que importa é que o total de receita foi bem abaixo, por exemplo, desses 2 meses que já estavam abaixo desses demais, com exceção desse aqui, né? Tá muito parecido com esse aqui, mas abaixo desse, abaixo desse, abaixo desse. O que já era de se esperar por 2 motivos. No mês de setembro, pessoal, tivemos menos dias úteis, se eu não me engano foram 20 dias úteis. Isso afeta um fundo que é majoritariamente atrelado à CDI. E fora isso, teve o começo do impacto da queda da Selic do mês de agosto. Começou a refletir agora. Em todos os fundos imobiliários e fiagros começou a refletir agora. Principalmente esses atrelados quase que 100% ao CDI. Então, o caso desse aqui, impacto a gente vê claro. Questão da menos dias úteis combinado com a queda da Selic deixou a receita bem menor. E você vê que em termos de despesa, os custos que ele chama aqui, foi quase o mesmo dos meses anteriores, com exceção desse mês que teve essa despesa extraordinária aqui, principalmente baseada nessa taxa de performance e administração. Se eu não me engano, é porque ele não estava cobrando taxa de performance durante vários meses e cobrou tudo de uma vez aqui em julho. Isso foi que causou esse grande impacto aqui em questão de despesas, em custos operacionais aqui do fundo, nesse mês. Eu fiz a leitura desse relatório do mês de julho, se você quiser procura no canal que você vai achar. Então, no final das contas, ele recebeu muito menos, olha aqui, 2.116.000 aqui é o lucro obtido pelo fundo. Você vê que nos meses anteriores, até nesses meses que foram ruins, que foi julho e agosto, foi bem mais, 2.400.000 aqui, isso com esse impacto aqui monstruoso dessa dívida que ele cobrou toda de uma vez, e nesse aqui 2.900. Mesmo esse aqui com esse impacto tão grande, ainda foi 300.000 acima desse. E nesse aqui que não teve impacto nenhum, foi bem acima. Com isso, você vê que o resultado dele foi cerca de 9 centavos apenas por cota. Só que ele distribuiu quanto? 12. Como eu falei, ele estava querendo normalizar, e ele falou isso em relatórios anteriores. Ou seja, ele estava guardando dinheiro em caixa, e com esse dinheiro em caixa, ele colocou aqui para completar. Ele colocou cerca de 3 centavos. Agora, não me perguntem como é que o lucro, como é que ele cresceu de um mês para o outro, se ele pegou parte desse dinheiro e colocou aqui para completar o valor da cota. Não me pergunte. Para mim não faz sentido. Não sei se o erro na planilha aqui, né? Pode ser isso. Mas que não faz sentido, não faz. Aqui era para ter saído desses quase 5 centavos, colocado aqui e ter ficado cerca de 1 centavo, quase 2. O certo seria isso. E não foi. Então a gente vai ver que provavelmente no próximo mês vem menos dinheiro ainda, em termos de lucro, mesmo tendo a combinação de ter uma quantidade de dias maiores no mês de outubro, mesmo com mais dias, deve também ter um impacto já da queda da Selic no mês de setembro. Então, se combinar essas duas coisas, pode ser até que o valor seja nessa faixa de 9 centavos de novo. Pode ser, 9. Mas aí, eu não sei se ele vai ter dinheiro em caixa suficiente para completar esse valor e manter os 12 centavos. Eu creio que vai ter uma queda. Provavelmente vai cair para 11 ou para 10, ou quem sabe até para 9 centavos. Mas pode ser que eles tentem colocar todo o dinheiro em caixa que eles tiverem para completar e dar 10, 11, pelo menos não cair tanto, né? Cair no máximo para 11, seria uma queda só de 1 centavo. Aqui a gente vê os principais devedores do fundo, que ele chama de risco. A gente vê que o principal de todos é esse pulverizado, é a diversificação na carteira. Ele tem 10% nesse SIAP, 10% na Solotec, 10% no Alvoar. Essa stop eu não encontrei na lista de devedores do fundo, é estranho, mas é 10% aqui. 9% na Biopar, tem ainda 8% na Esteio, e tem mais esses outros aqui menores como Norfiagro e a Solúbio. Na minha conta, a Solúbio não seria só 2%, e aqui só está 2% também. A gente vê aqui a carteira por ativo, em termos percentuais, que eu sempre acho legal e interessante ter isso. Ele tem quase 70% em CRAs, mas como eu falei, ele investe muito em FDIC. FDIC é cerca de 24% praticamente. É um valor bem alto. Eu acho que é o Fiagro que investe mais em FDIC de todos. Não conheço nem o que invista mais em FDIC do que ele. Pode até ter, mas seria um mais desconhecido. E ele também agora tem um Fiagro. A gente já viu o FGA, no caso, que ele tem cerca de 2,2% da carteira, isso aqui é o caixa. E mostrando aqui a carteira do fundo, eu não gosto porque ele não tem aquela coluna de patrimônio líquido atrelado àquele devedor, mas a gente já viu os principais, né? Não deixou de ver os principais naquela tabelinha que eu mostrei agora há pouco. Aqui está o nome dos devedores, aqui é tudo CRA, né? Aqui ele mostra também um segmento, aqui ele mostra os valores, e aqui é interessante porque é por ordem alfabética. Normalmente os fundos colocam por tamanho de patrimônio líquido. Como aqui ele não coloca patrimônio líquido, ele acaba fazendo por ordem alfabética. E aqui são as taxas. Você vê que tem até umas taxas prefixadas aqui, né? Quando começa a mostrar esses da URA, que são os diversos.
ou seja, aquele pulverizado que ele chama. Aqui é um negócio interessante que ele coloca, mostra a receita dos devedores, margem EBITDA, a alavancagem, coloca aqui. E depois ainda fala dos mitigadores de risco. E para completar a lista, temos mais outros devedores aqui, CRAs, para completar aqueles URA. E a gente tem um FGA aqui, ó, quanto é que ele tem investido? É 5 milhões. E olha o monte de FDIC que ele tem aqui na carteira. Como eu falei para vocês, o XPCA, por exemplo, só tem 2 FDIC. Ele aqui tem um monte. Por isso que é quase 24% da carteira dele é FDIC. Aí, como a gente já sabe, aqui ficam os valores investidos e aqui ficam as taxas. Tudo em CDI, com exceção dessas taxas aqui, que são prefixadas, né? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e coloca aqui nos comentários, você possui o AZQ na sua carteira, tá pensando em colocar ele, qual outro FIAGRO você possui na sua carteira? Se você gostou mesmo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!